Pois bem, pessoal, recebemos hoje pela manhã pastor sinodal Gilcinei Tetzner para conversar com a gente. Pastor, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Olá, muito bom dia, muito obrigado. É uma alegria poder estar aqui conversando contigo e conversando com o nosso ouvinte. Sabe que temos vários assuntos, pastor, inclusive um que a gente já abordou no passado, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente. Nós vamos entrar na semana mais importante da fé cristã, né? Onde celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, semana que vem, na segunda-feira. E queria que o senhor falasse um pouco a nível de igreja de ECLB, também dessa semana, né? Que vai começar aí na segunda-feira. A gente já está revivendo todo esse processo dentro do calendário cristão, né? Mas é a semana mais importante dentro das comemorações e da celebração do ano, né, pastor? É isso aí. A Páscoa é uma festa que acontece há mais de 3.000 anos. Ela surge no contexto do judaísmo, do povo israelita que foge da escravidão do Egito. Então, quando está lá no deserto, do outro lado, celebra a Páscoa como a festa que é uma passagem. Aliás, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico pechá e significa justamente isso, a passagem. No caso dos israelitas, celebravam a passagem da escravidão para a liberdade. Então, o cristianismo, com os acontecimentos da Semana Santa lá em Jerusalém, ou seja, a paixão, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, celebra a Páscoa como a sua data magna. A grande notícia que a igreja cristã tem para trazer é que Jesus Cristo não permaneceu na morte, mas que ele ressuscitou. E isso então é celebrado em cada comunidade cristã, em primeiro lugar, e em cada comunidade da ECLB. As pessoas às vezes perguntam assim, pastor, numa palavra, o que é Páscoa? E aí eu digo, olha, Páscoa é vida, é a passagem da morte para a vida. E aí, se a gente for olhar, todos os símbolos que nós temos na Páscoa, eles vão apontar justamente para isso. Páscoa é vida. E é isso que vai estar presente nas celebrações de todas as nossas comunidades aqui no Sínodo, todas as 59 comunidades vão apontar para isso, vão pregar sobre isso, né? Páscoa é vida, é o sim deste Deus que não quer ver sinais de morte, que não quer deixar que as coisas permaneçam na morte, mas um Deus que chama sempre de novo para a vida em abundância. Então essa é a grande notícia que nós temos assim da fé cristã, que é celebrada, é anunciada, é vivida na Páscoa e novamente será assim em nossas comunidades. Exatamente. Começando, né, pastor, com a celebração do domingo, né, que celebra-se a entrada de Jesus no templo, depois na quinta-feira a instituição da Eucaristia, na sexta a paixão e morte, no sábado a vigília e no domingo então a grande celebração da Páscoa, que é a ressurreição. Esse rito segue também nas igrejas cristãs, praticamente todo mundo, né? É a semana mais importante de fato para a fé cristã, como o senhor dizia, né? Exatamente. A semana abre, né, com o domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, uma data muito especial, é uma forma muito bonita, né, de começar a Semana Santa. Muitas comunidades enfeitam os seus templos com ramos, né, para fazer a lembrança de como foi a chegada de Jesus Cristo em Jerusalém. Aí tem ali os acontecimentos da Semana Santa. Na Quinta-feira Santa, né, tem não apenas a instituição da Santa Ceia, mas tem ali o lava-pés como um grande gesto de serviço, de humildade, né, através do lava-pés. Jesus nos mostra assim que essa vida, nós não estamos aí para ser servidos, mas de fato para servir. Sexta-feira Santa, um dia de silêncio. A gente sempre lembra que no passado não se fazia nada na Sexta-feira Santa. Inclusive a programação das rádios, muitas vezes, era de músicas sacras, músicas instrumentais, né? Ou seja, é um dia em que nós realmente lembramos o que Cristo fez por nós. Aí então vem o sábado de Aleluia. Algumas comunidades fazem a vigília pascal, grupos, né, de pessoas, mulheres ou jovens também se reúnem nesse dia e passam a noite meditando. E no domingo, sim, aí é a grande explosão de alegria, é a notícia da ressurreição, é aquela coisa, olha, aquele que estava morto vive. Então a Páscoa é vida, é alegria, então é a culminância, né, dessa semana tão marcante para nós. Bacana. E claro que as outras festividades a nível de comércio, mas eu acho tão importante que a gente celebre esse momento tão importante, tão
Então, dentro da história da humanidade, né, são 3.000 anos de Páscoa da celebração, como o senhor já frisou para nós, mas são 2.000 anos aí dessa caminhada que Jesus Cristo peregrinou pela terra e teve o seu ápice nessa semana. Então acho que é um momento de reflexão, né, pastor? Acima de tudo, de reflexão, né? A gente esquecer um pouco tudo que anda acontecendo no mundo. A gente vê hoje pela manhã, o senhor citava ainda, os Estados Unidos agora replicando o ataque na Síria, né? E justamente naquele ambiente onde toda a história da Bíblia, ou boa parte da história da Bíblia se passa, né? Os episódios agora da Semana da Páscoa também passarão por muitos lugares, justamente por esse lugar que parece que é um barril de pólvora, infelizmente, bélico, né, pastor? Eu acho que a gente tem que orar e celebrar também pensando nesses povos, né? Eu queria retomar, assim, esses dois pontos que você coloca, né? Primeiro, a questão comercial da Páscoa. É óbvio, né, que aquele que produz ovo de chocolate quer vender, e é óbvio que aquele que faz o seu artesanato também pretende fazer assim, e a Páscoa é um momento importante para o comércio no ano que acontece, né? Então tem uma coisa muito interessante ali, que tem, por um lado, tem pessoas que se apropriam dessa grande notícia da fé cristã e fazem dele um comércio, ou pelo menos exploram ele comercialmente, mas dentro disso tem uma coisa muito interessante. O fato de o comércio, o fato de a indústria, de modo geral, utilizar-se dessas datas para promover os seus produtos, enfim, para fazer girar a economia, faz com que, por outro lado, essas datas continuem vivas e marcantes na vida das pessoas. Nós temos outras datas no calendário cristão que são muito importantes também. A data de Pentecostes, por exemplo. 50 dias após a Páscoa, os discípulos recebem o Espírito Santo. Não é uma data explorada comercialmente, não é uma data que o povo se lembra, que o povo festeja com a mesma intensidade que a Páscoa, né? Então eu acho que tem nesse comércio que existe dentro da Páscoa, um serviço ainda para que, embora não intencional, para que a Páscoa continue viva e continue sendo celebrada na vida das pessoas. E querendo ou não querendo, a partir desse comércio, a gente celebra de fato, né? O comércio a gente celebra, o ovo de Páscoa ele é dado para afilhados, enfim, é trocado nas famílias, com a intenção justamente de lembrar, né, de deixar fixa a data da Páscoa. Ele acaba propiciando essa reflexão que a gente fala aqui, esse encontro em família, né? Acaba propiciando, por exemplo, que eu chegue lá para o meu afilhado e diga, cara, eu estou te dando esse ovo de Páscoa aqui hoje, porque é Páscoa, porque é uma data importante. Então, enfim, isso está a serviço da promoção disso que você falava, que de a Páscoa ser uma oportunidade para nós também refletirmos sobre a nossa vida, a nossa existência. Muitas vezes a gente está assim num modus operandi, né? A gente está num automático, num automático, e levanta de manhã, vai para o trabalho, faz o seu trabalho, volta para casa, faz as tarefas que tem ali, dorme, levanta e assim por diante, sem perceber, sem refletir sobre o que eu estou fazendo da minha vida. Por que eu estou me dedicando às coisas que eu me dedico? O que na minha vida está em favor do outro, está em favor de uma sociedade melhor? O que eu faço, no final de contas, que está a serviço da minha família, né? E principalmente assim, né? Quando a gente olha para a nossa vida, olha, o que essa vida minha está deixando para mim? Qual é a minha experiência nessa minha passagem aqui pelo nosso mundo? E eu acho que quando a gente vê a história da Páscoa, a gente vê não só a história do amor de Deus pelo mundo, mas a gente vê ali também, olha, Jesus Cristo aos 33 anos tem a sua vida interrompida. A sua passagem pelo mundo se encerra ali, né? E assim, eu acho que muitas vezes a gente deve aproveitar a Páscoa para refletir. Já que tudo na Páscoa aponta para a vida, como eu dizia, então a gente deve pensar assim, olha, o que eu estou fazendo da minha vida? Nós estamos conversando com o pastor sinodal da ISLB, Jusinei Tetzer, que está aqui com a gente, falando sobre a Páscoa. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre os 500 anos que a gente vai comemorar, celebrar dia 31 de outubro deste ano de 2017, da Reforma Luterana. Mas outro fator importante, acho que é importante, né, pastor, nessa celebração da Páscoa, é mostrar que
a partir do momento da paixão e morte, que Jesus Cristo é tão humano quanto nós, né? Às vezes a gente faz um link com a figura de Jesus Cristo apenas como nosso irmão, nosso Filho de Deus, mas acho que é na cruz, na sexta-feira, que ele tem a parte, talvez, da sua história de 33 anos mais humanizada, né? Ele quer passar por aquilo tudo para mostrar que é de carne e osso como todos nós, e depois a ressurreição no domingo. Acho que isso é importante também, né? A gente humanizar essa figura de Cristo, né? Sabe que a gente olha e se refere à figura de Jesus Cristo como Deus, como uma das pessoas da Trindade, uma das formas como Deus se manifesta a nós, mas nem sempre nos damos conta de que Jesus, segundo um dos credos mais importantes da igreja, é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, lá no Evangelho de João, olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi humano, e o sofrimento que Jesus então experimenta é um sofrimento real, um sofrimento humano. A cruz que Jesus carrega e depois é pendurado é algo real, não é Deus encenando aquilo ali. A pessoa de Jesus, humana, ela experimenta, ela passa por isso, e na sua compreensão como pessoa humana, ela faz isso não por si só, e ela não é submetida a isso por causa dos seus pecados, dos seus erros, mas ela faz isso em favor do outro, né? Jesus e consequentemente a igreja, a teologia, e nós como pregamos, entendemos a sua paixão e morte não como consequência de erros ou como algo que se faz para si. Ali o verdadeiro homem está se doando em favor do outro, em favor dos outros, em favor de algo maior, a saber, a reconciliação com Deus. Muito bem, celebração na Semana da Páscoa, começando na segunda-feira. É claro que alguns ritos já acontecem a partir do domingo, né, na celebração do Domingo de Ramos, como bem lembrou o pastor. Pastor, acho que de Páscoa é isso, nós celebraremos. A rotina das igrejas luteranas aqui da região estarão sendo obviamente divulgadas, né, para celebrações, para quem quiser acompanhar e celebrar, e é sempre importante que a gente viva esse momento ao longo de um ano que é sempre turbulento, de tantas atividades, que a gente pare, que a gente baixe a rotação um pouco para celebrar a Páscoa, a data mais importante da fé cristã. Mas teremos uma grande data esse ano também para celebrar, né, pastor? Que são os 500 anos da Reforma Luterana, e já estamos celebrando esses 500 anos. Nós estivemos aqui, o senhor esteve metade do ano passado, isso, quando falávamos dos 500 dias para os 500 anos. As celebrações seguem, e penso que a Semana da Páscoa também será um momento de aproveitar essa celebração e também aproveitarmos justamente essa data tão importante que marca os 500 anos, né? Então eu estava assim dizendo antes, né, que tudo neste ano, até um bom dia que a gente dá na igreja, a gente está pensando nos 500 anos, porque de fato é uma data não apenas importante para a igreja luterana, mas é uma data que marca toda a igreja cristã, especialmente do Ocidente, e vamos dizer assim, a reforma, ela acontece num contexto de mudança de uma das eras. Nós estamos com a reforma saindo da Idade Média e entrando numa nova contagem dos grandes ciclos da nossa existência, né? Então é algo assim que realmente transformou o mundo da época, não apenas no campo religioso, mas trouxe impulsos para a economia, trouxe mudanças na política, trouxe mudança no campo das artes, na educação, né? Então a reforma realmente foi algo muito grande. E hoje, em 2017, nós estamos celebrando a reforma não como a celebração de um conflito que aconteceu lá em 1517, ou seja, nós não estamos celebrando a nossa vitória numa guerra, né, por exemplo, mas nós estamos celebrando de uma maneira muito festiva, de uma maneira muito feliz, os benefícios ou as mudanças positivas que a reforma trouxe para o nosso mundo, especialmente no campo religioso. Então, e o mais bacana, né? Nós comentávamos aqui fora do ar antes, a celebração da reforma hoje, ela acontece em todo o mundo, com eventos próprios de cada igreja. Aliás, não é só a igreja luterana que está comemorando a reforma.
A Alemanha, como um país, está promovendo a celebração da Reforma. Por exemplo, por iniciativa do consulado alemão no Brasil, foi lançado um selo alusivo aos 500 anos da Reforma, um selo postal, né? E este selo, então, estará chegando às agências dos Correios aí de todo o país. Então, não é uma iniciativa da igreja, é uma iniciativa dos dois países, marcando de alguma forma aí os 500 anos da Reforma. Mas assim, nós, então, como igreja, estamos celebrando a Reforma de uma maneira muito feliz, uma maneira muito aberta e também ecumênica. Nós tivemos na Suécia recentemente uma celebração ecumênica pelos 500 anos da Reforma. O Papa Francisco se fez presente, foi noticiado aí pelo Brasil. Nós teremos ainda neste ano, na Assembleia da Federação Luterana Mundial, que ocorrerá na África, no continente africano, na Namíbia, também uma celebração ecumênica, eventualmente com a participação do Papa. Em nível de Brasil, nós tivemos já no ano passado, um encontro entre toda a direção da ISLB, junto com os pastores sinodais e bispos e arcebispos, né, então, da Igreja Católica. E aqui no Vale, da mesma forma, celebrações próprias nossas e celebrações ecumênicas estão acontecendo em várias das nossas igrejas. Na próxima semana, por exemplo, nós vamos ter um encontro entre pastores, pastoras da ISLB e padres para planejar uma celebração que nós teremos em outubro. Então, é realmente assim algo muito bonito, algo muito especial que nós estamos aí preparando e celebrando em 2017. Com certeza teremos mais oportunidades para falar disso, né, pastor? Agradecer a sua participação aqui conosco, falamos muito da Páscoa, dessa celebração. Peço que o senhor faça a gentileza de deixar sua bênção também a todos nós e que tenhamos todos uma abençoada Páscoa, começando já com os ritos nesse domingo. Quem puder comparecer à missa, ao culto, que se faça presente e que tenhamos uma verdadeira Páscoa. Acho que o senhor citou muito bem. O senhor fala que Páscoa, em uma palavra, é vida, né? Vida. E é isso que a gente quer celebrar semana que vem e ao longo do ano também. Muito obrigado, pastor. Tenha um bom final de semana. Agradeço a oportunidade, é uma alegria poder conversar contigo aí, com você que nos ouve. Desejo que você tenha uma Páscoa muito feliz, muito abençoada e que seja um momento de celebrar a vida reconciliada com Deus, a vida doada, a vida em abundância. Que Deus assim abençoe e guarde a cada uma de nós. Amém.